senhores, olá senhoritas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu estou voltando para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre a quinta competência do Enem, a temida, famigerada competência 5. Vamos lá? Bem, pessoal, a competência 5 diz respeito à elaboração da proposta de intervenção. É uma proposta que tem que se basear nos direitos humanos e resolver o problema abordado no texto. Mas, professora, me explica direito o que é proposta de intervenção? Olha, gente, o nome é um pouquinho diferente, mas na verdade a proposta de intervenção é a nossa clássica conclusão. A única diferença é que na proposta de intervenção a gente vai ter que não só citar, retomar aquilo que a gente já disse ao longo do texto. Nessa proposta de intervenção nós vamos fazer a conclusão dando uma solução detalhada para o problema que a gente abordou ao longo do texto, sempre, gente, sempre respeitando os direitos humanos. Agora, professora, o que especificamente eu devo fazer? Bom, pessoal, a cartilha do participante do Enem mostra que o estudante deve não só abordar o problema, mas ele tem que enfrentá-lo, ele tem que dar uma possível solução para ele, tem que mostrar o que pode ser feito, pelo menos para amenizar aquele problema, sabe? Se não for uma solução de uma vez por todas, mas que pelo menos aquele problema possa ser amenizado com essa solução proposta, certo? E aí o manual do candidato mostra que o aluno pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, tá? Não precisa seguir sempre o mesmo estilo ou a mesma linha de raciocínio. Você pode abordar essa solução falando de aspectos econômicos, falando de aspectos culturais, educacionais. A gente pode usar diversos pontos de vista para abordar essa solução, tá? Nós também podemos mostrar que essa solução pode vir de mais de um órgão competente, pode vir por parte do governo ou de algum órgão específico do governo, pode vir por parte da sociedade civil organizada, pode vir por meio de ONGs, né? A gente tem diversas soluções, pode ser uma solução de nível mundial, dependendo do problema. Então, o importante é que o aluno encontre uma maneira de solucionar aquele problema ou parte dele, certo? Ai, professora, mas não é injusto? Já me perguntaram isso, mas não é injusto pedir pra gente dar a solução para um problema que até hoje ninguém deu solução? Sabe? Se o próprio governo não conseguiu resolver isso, a gente, estudante de vestibular, a gente tem que resolver? Parece uma batalha de Davi contra Golias, né, pessoal? Mas na verdade não é. Eu acho muito interessante isso na redação do Enem, porque a verdade é que eles estão dando ao jovem a oportunidade de mostrar a que vieram, né? Algumas pessoas subestimam os jovens, mas eles realmente têm uma visão, às vezes, que vai além do que a gente, que tem um viés mais tradicional, tinha pensado. Quantas soluções inovadoras surgiram em universidades vindas de jovens como vocês. Então, não pensem que é uma tarefa grande demais, vocês dão conta, tá? Não é tão complexo quanto parece. O que o manual diz? O manual diz que o estudante deve mostrar o seu preparo para o exercício da cidadania. Na verdade, todos nós deveríamos agir como cidadãos que têm que participar na solução dos problemas que estão aí à nossa volta, né? Infelizmente, muitas vezes a gente acaba se preocupando tanto com a nossa vidinha, né? A nossa família, as nossas contas para pagar, tudo, e acaba não exercendo bem essa cidadania, né?
Mas eu fico feliz, porque eu tenho, né? Eu sei que vários de vocês fazem trabalho social e estão empenhados nisso, né? Então, é esse tipo de iniciativa que eles querem, né? Pessoas dispostas a fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja em parte, né? Então, o jovem pode mostrar que ele pensa diferente, pode mostrar a solução para esses problemas, sim, né? Pensar de uma maneira que ninguém pensou, né? Isso pode acontecer. Mas também, caso você não tenha nenhuma ideia mega, ultra inovadora, não se desespere. É só a gente fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, professora? Bom, um aspecto importante da proposta de intervenção é que ela tem que estar relacionada com o tema, né, o assunto que foi dado para vocês como tema. E aí vocês vão escolher um ponto de vista sobre esse tema, né, que vai ser a tese. Vocês têm que relacionar a proposta de intervenção com esse tema ou com essa tese, tá? Mostrando assim que a conclusão, a proposta de intervenção está integrada com o texto todo, com a tese, com os argumentos que você desenvolveu. Então, não dá para você, por exemplo, seguir uma linha de raciocínio voltada, sei lá, para aspectos da economia em todo o seu texto, e aí na hora de dar a solução, você dá uma solução que não tem nada a ver com esse viés que você utilizou. Então, é preciso haver uma coerência, né, de ideias entre a introdução, o desenvolvimento e a proposta de intervenção, que é a nossa conclusão. Tudo bem? Também é importante que o aluno, quando ele for redigir o texto, ele responda a esses problemas que ele levantou, né? Que ele discutiu ao longo do texto, porque assim ele vai estar mostrando essa integração, tá? Entre as partes. E também é importante que ele mostre, né, na sua proposta de intervenção, uma solução que seja concreta, específica, né? Como eu costumo dizer, algo que seja exequível, que a gente é capaz de executar, né? Que a gente tem como pôr em prática. Também não adianta citar uma solução astronômica que você não vai ter condição, nem você nem ninguém, né? Vai ter condição de pôr em prática. Então, aí não. Tem que ser uma coisa que dê para levar adiante. Então, pessoal, nós chegamos aqui ao coração da nossa competência 5. Nós precisamos, para fazer a nossa proposta de intervenção, de 4 aspectos muito importantes, que são importantíssimos. Se nós não tivermos esses 4 aspectos dentro da nossa proposta de intervenção, a gente não vai ter uma boa nota. Então, o primeiro aspecto é a solução. Então, você tem que dar a solução para o problema, tá? A sua solução. Não precisa ser aquela solução, né, que vai resolver todos os aspectos, mas que pelo menos vai amenizar aquela situação, aquele problema, tá? Então, eu tenho que dar a solução. O manual do candidato propõe a seguinte pergunta, né, para a gente conseguir colocar uma solução. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema, tá? Então, o que é possível apresentar como solução? Então, pense nisso. Então, você vai iniciar a sua conclusão, né, usando sempre um elemento coesivo conclusivo. E aí, depois disso, você vai mostrar sua solução. Mas só isso, pessoal, não basta. Não basta só dar uma solução. Mas me diga, quem é que vai colocar em prática essa solução, tá? Então, além da solução, a gente tem que ter um executor. Ou, como o manual do candidato, né, destaca, quem deve executá-la, né? É o governo? É um órgão específico do governo, né? Sei lá, através da escola, através de ONGs, através de uma lei, enfim, nós precisamos mostrar quem é que tem que resolver esse problema, tá?
Numa das últimas redações eu pedi para vocês falarem sobre a publicidade infantil, né? E aí, por exemplo, alguns disseram, o governo é responsável por fiscalizar, etc, etc. Está errado? Não, não está errado. Mas, por exemplo, se você souber de um órgão específico, um ministério específico que trata daquele assunto, cite. Se você tem certeza disso, cite, porque aí você vai mostrar não só que você está dando uma solução e mostrando quem tem que fazer, mas que você tem propriedade daquilo que você está falando, tá? Que você tem arcabouço teórico para estar dizendo aquilo. Então, nessa da publicidade infantil, por exemplo, nós teríamos o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulação dos Publicitários, né? Dependendo da situação, se for um âmbito mundial, a gente tem aí ONU, Organização das Nações Unidas, a gente tem a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Dentro dos ministérios, né, a gente pode citar o Ministério da Educação, o governo estadual, enfim. A gente tem que mostrar quem tem que fazer isso, ok? Aí, além de dar a solução e mostrar quem tem que colocá-la em prática, nós também temos que mostrar como colocá-la em prática, né? Qual é o meio de execução? É uma lei? Sei lá, verba vinda do governo, vinda de onde? Enfim, de onde vem o dinheiro? Como isso vai ser feito, né? Como viabilizar essa proposta? Como colocar isso em prática? É o que o manual pergunta, né? No que diz respeito a esse aspecto. E pensem, nem sempre para tudo é necessário dinheiro. Eu até citei isso na nossa live a respeito dessa aula. Uma professora, se eu não me engano, teve o segundo lugar num prêmio mundial, né, brasileira, segundo lugar num prêmio mundial de professores, e ela era professora de informática numa região de periferia, se eu não me engano, uma comunidade, né, onde as pessoas vivem em situação de risco, tudo. E o que ela tinha? Ela tinha muita força de vontade. Ela tinha o objetivo de mudar a vida daqueles alunos, de tirar aqueles alunos do ambiente perigoso, de drogas, de tráfico, de tudo. E ela procurou fazer isso por meio da educação. Ela tinha recurso, ela tinha dinheiro, o que ela tinha? Não, ela tinha conhecimento, ela tinha força de vontade, alunos necessitando, precisando, querendo fazer diferente e sucata. Então, ela começou a dar aulas de robótica através da sucata. Eles começaram a formar os robozinhos de sucata. E deu super certo. Tanto que ela ficou em segundo lugar naquele prêmio. Então, às vezes, o meio de execução não necessariamente implica só dinheiro, né? É difícil fazer as coisas sem dinheiro, mas a gente tem que ir além do óbvio, né, pessoal? Certo? E depois disso, depois de dar essa solução, mostrar quem vai fazer, como vai fazer, a gente tem que citar qual vai ser o resultado, né, possível se essa solução for colocada em prática. Então, como diz o manual do candidato, que efeito ela pode alcançar? Vai reduzir, vai minimizar, vai solucionar tal problema, né? Então, isso é muito importante. Esses 4 aspectos têm que estar dentro da conclusão de vocês, que é a proposta de intervenção. Ai, professora, parece muita coisa. Na verdade, não, né? Na verdade, a gente vai ter, tipo, uma frase ou um período para cada um desses aspectos, né? Então, eu inicio a minha conclusão, né? Minha proposta de intervenção com o elemento coesivo e depois vou citar a minha solução, ponho ponto. Mostro quem vai executá-la, né? E na sequência como vai executá-la, posso colocar ponto de novo. E por último, se isso for feito, o resultado será tal.
Ponto, né? Então, não é uma coisa muito longa, até porque nós temos um parágrafo para desenvolver essa solução, essa proposta de intervenção, mas se for bem feito, dá para fazer assim numa boa. Gente, é só questão de treino, tá bem? Agora, a gente tem que ter cuidado com o seguinte: a nossa proposta de intervenção tem que ser clara, explícita, não dá para ser nada subentendido, não dá para ser algo que a gente mais ou menos mostra o que é, tá? Não, tem que ser clara, específica, precisa, detalhada, tá? Só falar o que é que falta dentro daquele problema não é resolver o problema, tá? Então falta investimento em educação. Tudo bem, você está constatando qual é o problema, mas isso não é uma solução para o problema, tá? Então, isso não é o suficiente. A gente tem sim que dar uma solução para o problema. Outra coisa que o manual pede, frisa mais de uma vez: evite propostas de intervenção que sejam vagas, genéricas e que não tenham ligação com a tese escolhida, tá? Se a proposta de intervenção, se a solução for vaga demais, genérica demais, ela não vai ter um efeito, ela não vai produzir o resultado, que é o que a gente quer. Então, não façam isso, procurem ser específicos, seguir sempre aqueles 4 pontos que o manual pede, e aí sim, pode não ser a solução mais genial do mundo, mas ainda assim ela vai cumprir o seu objetivo, né? Vai dar uma solução detalhada para o problema. Agora, alguns alunos perguntam: professora, tudo bem, a gente faz isso, mas e se por acaso, sem querer, eu desrespeitar os direitos humanos? Que história é essa? O que é isso, esse desrespeito aos direitos humanos? Bom, pessoal, a cartilha do participante mostra que o desrespeito aos direitos humanos tem, por exemplo, pontos de vista que fogem à justiça. Eles dão como exemplo, por exemplo, a defesa de tortura, mutilação, execução sumária ou qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Quando uma pessoa faz isso ou a pessoa dá isso como solução, ela está desprezando o direito que toda pessoa tem. Mesmo que seja um criminoso, ele tem direito à defesa. Ele tem direito de ser julgado por um tribunal que seja justo, imparcial, né? Até porque quantas vezes não acontecem enganos, né? Uma pessoa é presa por engano, aconteceu com um músico recentemente, né? Ou em situações de crime organizado em que a pessoa resolve cobrar uma dívida, né? Eu não sei se vocês lembram, uma menininha que foi andar de patins e foi assassinada, né? Porque a confundiram com a irmã de um outro jovem que estava devendo para esse pessoal, né? Tinha uma dívida com eles e eles apagaram a menininha que não tinha nada a ver com a história. Não que se fosse a menina certa estaria correto, né? Isso não estaria correto de forma alguma. Mas isso mostra para nós que a justiça com as próprias mãos não é eficaz de forma alguma, né? Então, sempre que se propõe uma solução, ela deve passar pelas instituições sociais autorizadas, os órgãos de justiça, os órgãos sociais competentes. Professora, então, se nós falarmos, por exemplo, de pena de morte, então eu estou desrespeitando os direitos humanos? Não, porque aí, nessa situação, você passa por essas instituições sociais autorizadas. Se naquele país aquilo é tido como lei, como regra, como punição para determinadas situações, tudo bem, mas aquela pessoa vai passar por isso depois de ser corretamente julgada, de ter todos os seus direitos garantidos, certo? Então, cuidado com esse tipo de colocação, pessoal,
Porque às vezes o estudante acha que ele, sendo assim, expressivo, né, aquele famoso 8 ou 80, ele vai estar sendo forte nas suas colocações, nos seus argumentos. Mas a banca pode encará-lo como extremista, tá? E isso a gente não quer. Então, defender esses pontos de vista vai sim desrespeitar os direitos humanos, tá? Um outro aspecto que também diz respeito a isso é a incitação a qualquer tipo de violência por questão de raça, de etnia, de gênero, credo, condição física, origem geográfica, né? Ou socioeconômica. Então, se a pessoa incitar a violência porque uma outra pessoa vem, sei lá, do norte do país, do nordeste do país, ela tá super errada, ela tá desrespeitando os direitos daquela pessoa, né? Porque a pessoa é de uma determinada raça, de um determinado gênero, ou se ela tem uma condição física diferente. Então, nada disso, gente, é motivo, tá? Para se incitar violência por qualquer... Não importa o que seja, qualquer assunto, não importa, tá? Zerem, gente, zera a redação, tá? Também discurso de ódio é uma coisa que, infelizmente, a gente tem visto muito na internet, porque as pessoas acham que estão na internet, elas podem falar tudo, o que quiser e como quiser, mas isso é uma coisa muito triste, né? E, gente, se a pessoa chegar ali no vestibular para fazer isso, puxa vida, quanto tempo ela tá perdendo na vida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista, achando que assim vai convencer melhor, porque não é bem isso, tá? A gente tem que ser equilibrado, moderado nas nossas colocações. Tudo bem? Um bom texto, ele sempre vai promover os aspectos positivos, né? Da vida, das pessoas, da sociedade. Então, o texto de um vestibulando tem que promover coisas como a dignidade humana, a igualdade de direitos, né? A valorização das diferenças e da diversidade, a laicidade do Estado, né? O Estado tem que ser laico, né? O Estado tem que ser neutro em questões religiosas, ele não pode ser associado a nenhuma religião específica, ele tem que respeitar o direito de todos, né? Também se deve respeitar a democracia na educação e a sustentabilidade socioambiental, né? Valores que eu sei que para a geração de vocês já são muito importantes, né? Então, a gente tem que tomar os cuidados para promover coisas boas no nosso texto, né? E soluções que sejam equilibradas e adequadas. Tudo bem, pessoal? Bom, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir, olha só, pessoal, 200 pontos, que é tudo que a gente quer, não é? Para ter esses 200 pontos, pessoal, o aluno ele deve elaborar muito bem a proposta de intervenção, fazer isso de forma detalhada, articulada à discussão desenvolvida no texto, tá? Então, se ele fizer isso muito bem, com aqueles 4 itens, detalhar os aspectos dentro daqueles 4 itens e estiver associando isso a tudo que ele disse antes no texto, 200 pontos. Olha que beleza. Tudo que a gente quer, não é? Ah, mas professora, se eu não conseguir fazer exatamente assim, do jeito que eu queria, se não der para ser exatamente assim, vocês podem conseguir 160 pontos. Com 160 pontos, o aluno elabora bem a proposta, né? Não de maneira tão detalhada, mas ele elabora bem, tá? E articula essa proposta com tudo que foi desenvolvido no texto. Tudo bem? Isso já é um grande passo. Agora, se não for a competência assim que a pessoa tem mais afinidade, mais habilidade, ele pode cair nos 120 pontos, tá? Com 120 pontos, o aluno, ele elabora a proposta de intervenção de maneira mediana, tá?
Não é, que proposta, mas ele cumpre o que foi pedido. Elabora de maneira mediana, articula a discussão desenvolvida no texto, tá? Às vezes ele relaciona mais ao tema do que a sua tese, mas enfim, ele consegue fazer isso. Cumpre, né, o que foi pedido. Aí ele consegue os 120 pontos. A gente quer os 200, né, pessoal? Porque dependendo do que a gente está pleiteando no vestibular, tem que ter uma boa nota de redação, ok? Daí para baixo, 80 para baixo já não é para nós, não é para os nossos alunos, né? 80 pontos é para aquele aluno que elabora de forma insuficiente, que não articula a proposta com o que foi desenvolvido no texto. Então, aí já não dá, né, pessoal? Depois dessa aula, isso não vai acontecer, certo? 40 pontos se o aluno apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária e relacionada apenas ao assunto, mas não necessariamente ao tema e à tese. Aqui, pessoal, vocês viram o prejuízo que dá uma proposta de intervenção vaga, genérica? Então, não façam isso. A gente tem que ser específico, tá? Senão a gente cai aqui nos 40 pontos, pelo amor de Deus. Trabalhar o ano inteiro para isso, né? Nada disso, tá? E 0 ponto se a pessoa não apresentar proposta de intervenção ou se a proposta falar de qualquer outro assunto que não foi o pedido. Tudo bem? Mas eu sei que esse tipo de coisa não vai acontecer com a gente, né? A gente tá treinando aqui o ano inteiro justamente para fazer o melhor. Tudo bem, pessoal? Sempre lembrando para vocês que todos os dados, né, as aspas aí, fazem parte da cartilha do participante do Enem. Eu usei a de 2019, que foi a última, né, que tinha na internet. E eu espero sempre ajudar. Espero que com essas 5 competências tenha ficado claro, né, o objetivo da redação do Enem. E se vocês tiverem algum comentário, podem fazer. Se quiserem, podem chamar na minha classe virtual, no WhatsApp, enfim. Se gostaram, quiserem deixar um joinha, eu vou ficar muito feliz. Tá bem? Muito obrigada, pessoal, por hoje e até a próxima.